Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025, e a Igreja celebra a memória de um dos santos mais queridos do século XX, São Pio de Pietrelcina, conhecido popularmente como Padre Pio. Ele foi um frade capuchinho italiano, homem de profunda espiritualidade, que recebeu os estigmas da paixão de Cristo e dedicou sua vida à oração, à confissão, à caridade e à intercessão pelos necessitados. Milhares de pessoas encontraram nele consolo, cura e reconciliação. Padre Pio costumava repetir com simplicidade e força: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Essa frase resume a confiança absoluta que ele tinha no amor de Deus e na força da oração. Sua vida foi marcada por sofrimentos físicos e espirituais, mas também por uma caridade sem limites, pela direção espiritual e pelo testemunho de fidelidade à Igreja. Neste dia tão especial, a liturgia nos apresenta um evangelho que se conecta diretamente à vida de Padre Pio. Jesus declara que sua verdadeira família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Este é o caminho da santidade: escutar, acolher e viver a palavra, transformando-a em gestos concretos de fé, esperança e amor. Queridos irmãos, quantas vezes vivemos a fé apenas de modo exterior, como se bastasse pertencer a uma tradição ou a uma família religiosa? Jesus, porém, nos convida a ir além, ser verdadeiramente seus irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, vivendo na prática diária aquilo que ouvimos no Evangelho. Padre Pio encarnou exatamente esse chamado, pois fez de sua vida uma entrega radical à palavra de Deus. Neste início de encontro, vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, que possamos aprender com o testemunho de Padre Pio a confiar mais na oração, a buscar os sacramentos com fé e a viver uma vida simples, marcada pela caridade e pela esperança. Iniciemos este momento invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, abre os nossos corações para acolhermos a palavra de hoje com sinceridade e coragem. Que possamos escutar, guardar e viver essa palavra com fidelidade, como fizeram Maria Santíssima e tantos santos da nossa Igreja, especialmente Padre Pio, cuja memória hoje celebramos. E antes de seguirmos para a proclamação do Evangelho, faço um convite especial. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, você ajuda a espalhar a palavra de Deus e a inspirar outras pessoas a viverem com mais fé e esperança. Queridos irmãos e irmãs, depois de recordarmos a vida de São Pio de Pietrelcina e de pedirmos a presença do Espírito Santo, é hora de escutarmos a palavra de hoje, que nos mostra o verdadeiro sentido de pertencer à família de Jesus. Mais do que laços de sangue, o Senhor nos revela que a verdadeira comunhão com Ele nasce da escuta e da prática da palavra de Deus. Preparemos nosso coração, como fez Maria, a mãe do Senhor, que guardava tudo em seu coração e vivia plenamente a vontade do Pai. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, 19 e 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar até ele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este Evangelho nos mostra que o verdadeiro vínculo com Jesus não é de sangue, mas de fé. Pertencer à família de Cristo não é questão de genealogia, mas de escuta obediente e de prática fiel da palavra de Deus. Maria, sua mãe, é o exemplo perfeito dessa atitude. Ela não apenas ouviu, mas viveu plenamente o faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim também somos chamados, como discípulos, a viver não só de ouvir, mas de praticar. Pois é na obediência concreta à palavra que nos tornamos verdadeiramente irmãos e irmãs de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena aparentemente simples. A mãe e os irmãos de Jesus chegam para vê-lo, mas não conseguem entrar por causa da multidão. Alguém avisa Jesus, e ele responde com uma frase que pode soar até estranha aos ouvidos desatentos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. À primeira vista, parece que Jesus está diminuindo a importância de sua própria mãe, Maria Santíssima. Mas, na verdade, ele está revelando algo muito mais profundo. O verdadeiro parentesco com ele não depende de laços de sangue, mas de uma atitude interior diante da palavra. Quem escuta e pratica a palavra de Deus torna-se parte da família de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, é justamente o maior exemplo dessa atitude. Quando o anjo anunciou o projeto de Deus, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não apenas ouviu, mas viveu integralmente a palavra. É por isso que ela é, ao mesmo tempo, mãe biológica de Jesus e modelo de discípula perfeita. O que Jesus nos ensina neste evangelho é que todos nós podemos ter um lugar privilegiado em sua família. Não se trata de herança biológica, mas de fidelidade espiritual. O convite é para todos: escutar com atenção, guardar no coração e viver na prática diária aquilo que o Senhor nos fala. Hoje, celebramos também a memória de São Pio de Pietrelcina, o querido Padre Pio. Sua vida foi uma prova viva dessa verdade. Ele não era irmão de sangue de Jesus, mas tornou-se íntimo do Senhor pela escuta fiel da palavra, pela oração incessante e pela prática concreta da fé. Padre Pio viveu como verdadeiro irmão de Cristo, tornando-se instrumento de luz para milhões de fiéis em todo o mundo. O Evangelho nos recorda que a fé não pode ser apenas um discurso bonito ou uma devoção superficial. É preciso colocar em prática. Padre Pio não apenas rezava, mas ensinava a rezar. Não apenas falava de caridade, mas vivia na caridade, acolhendo os pobres, ouvindo os sofridos, consolando os desesperados. Não apenas celebrava a Eucaristia, mas se oferecia junto com Cristo como vítima de amor pela salvação das almas. Queridos irmãos, a frase de Jesus hoje é um exame de consciência para cada um de nós. Estamos vivendo como verdadeiros irmãos de Cristo? Escutamos a palavra, mas a deixamos guardada apenas na mente? Ou a transformamos em vida, em escolhas, em atitudes concretas? Quantas vezes ouvimos o Evangelho domingo após domingo, mas voltamos para casa sem permitir que ele transforme nossa vida? Padre Pio costumava dizer: a oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. Essa frase resume bem a atitude de quem escuta e pratica a palavra. Pois a oração não é apenas falar com Deus, mas deixar que a palavra transforme nossa vida. E aqui faço um convite. Se esta reflexão está fortalecendo a sua fé, inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, juntos espalhamos a palavra de Deus e levamos consolo a quem mais precisa. Queridos irmãos, ser da família de Jesus não é um privilégio de poucos. É uma oportunidade aberta a todos os que desejam viver como discípulos fiéis. E viver como discípulo é algo concreto. Perdoar quando é difícil, partilhar quando é doloroso, rezar quando é cansativo, servir quando ninguém agradece. É aí que a palavra se torna vida e que nos tornamos verdadeiramente irmãos e irmãs de Cristo. Padre Pio compreendeu isso profundamente. Sua vida não foi fácil. Sofreu incompreensões, perseguições, dores físicas e espirituais. Recebeu os estigmas, sinais visíveis da paixão de Cristo em seu corpo. Mas tudo isso ele viveu com fidelidade, escutando e praticando a palavra de Deus. Por isso, tornou-se um dos santos mais amados da Igreja. Exemplo de oração, obediência e caridade. Hoje, irmãos, peçamos a graça de imitar esse testemunho. Que possamos, como Maria e como Padre Pio, ser pessoas que não apenas ouvem, mas praticam. Que a nossa vida seja coerente com a fé que professamos. Que possamos ser verdadeiros irmãos e irmãs de Cristo, vivendo como membros de sua família espiritual. Senhor Jesus Cristo, ao final deste encontro de oração e meditação da Tua Palavra, elevamos o nosso coração em gratidão e humildade. Hoje nos lembraste no Evangelho que a verdadeira família que te acompanha não é formada apenas por vínculos de sangue, mas por aqueles que escutam a Tua Palavra e a colocam em prática. Esta é a identidade do discípulo: escutar, acolher e viver com fidelidade aquilo que vem de Ti. Senhor, quantas vezes ouvimos a Tua voz e não a colocamos em prática? Quantas vezes deixamos a palavra guardada apenas na mente, sem permitir que ela se transforme em atitudes de amor, perdão e caridade? Quantas vezes nos contentamos em escutar, mas não vivemos com coerência aquilo que professamos? Por isso, hoje, diante de Ti, pedimos perdão por nossa incoerência e pedimos a graça de sermos praticantes da Tua Palavra, e não apenas ouvintes. Hoje também celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, Teu servo fiel, que fez de sua vida uma entrega total ao Teu Evangelho. Ele compreendeu, Senhor, que ser Teu irmão significava estar disposto a carregar a cruz, a sofrer com paciência, a rezar incessantemente e a oferecer-se pelos irmãos. Padre Pio transformou a oração em vida, a caridade em regra, a dor em entrega e o silêncio em comunhão profunda contigo. Queremos pedir-te, Senhor, que nos dês um coração semelhante ao dele, perseverante na oração, confiante na providência e cheio de caridade com os irmãos. Que possamos viver também aquele conselho tão simples e profundo que ele nos deixou. Reza, espera e não te preocupes. Que aprendamos a colocar nossas preocupações em tuas mãos, confiando que tua misericórdia jamais nos abandona. Neste momento de oração, Senhor, queremos entregar a Ti nossas famílias, pedindo que cada lar seja um espaço onde a Tua palavra é ouvida e praticada.
Que as mães e pais possam transmitir a fé aos filhos com o testemunho. Que as crianças cresçam iluminadas pela tua graça. Que os jovens encontrem na palavra a direção para suas escolhas. Que os idosos sejam sustentados pela esperança e pela certeza da tua presença. Rezemos juntos com confiança filial a oração que nos torna uma só família no amor do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E entreguemos também nossa vida àquela que é a mãe de Jesus e nossa mãe, Maria Santíssima, modelo perfeito de quem escuta e pratica a palavra Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Senhor? Envia-nos agora para vivermos como verdadeiros irmãos e irmãs teus. Que possamos testemunhar a fé com autenticidade, levar tua palavra aonde formos e praticar a caridade com alegria. Que nossas atitudes revelem a luz da tua presença, para que todos possam reconhecer que somos parte da tua família. E antes de encerrar, faço um convite. Se esta oração fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, você também se torna missionário, ajudando a palavra de Deus e o exemplo dos santos a chegarem a muitos corações que precisam de esperança. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sua família e todos os que você ama, e permaneça para sempre. Amém.